A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um devocional e como Deus tem sido maravilhoso, como Deus tem nos surpreendido, como tem sido um tempo tão especial. O que vamos dizer do devocional de ontem? O que falar do devocional de ontem? Foi simplesmente maravilhoso. Como Deus descortinou os céus para nós no dia de ontem, como Deus trouxe revelações tão profundas do mundo espiritual no dia de ontem, foi algo realmente impactante e eu sei que trouxe resposta a tantas pessoas, porque quantas vezes nós ficamos perdidos em meio ao que estamos vivendo, ao que estamos sentindo, ao que estamos passando e por vezes não conseguimos compreender o nível de batalha que nós estamos, não é verdade? Passamos a ter uma visão tão natural das coisas e acreditamos que tudo é normal, que é simplesmente algo que está acontecendo, mas ontem Deus nos fez compreender de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito grandiosa, que na verdade nós estamos em uma grande batalha. Na verdade, nos bastidores, se eu posso assim dizer, está sendo travada uma batalha ferrenha, não é? Como Jó estava ali vivendo tudo, todo aquele cenário e na verdade havia uma batalha sendo travada, havia uma grande batalha nos bastidores e quando nós temos essa percepção do nível de batalha que nós estamos vivendo, quando nós temos essa percepção que nós estamos no meio de uma batalha, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, Bia, bom dia, a paz do Senhor, Tati, a paz do Senhor, Renata, bom dia, a paz do Senhor, Josi, bom dia, Regiane, glória a Deus, que esses ensinamentos têm sido maravilhosos para a sua vida e é um prazer poder estar aqui aprendendo também. E enfim, ontem foi algo poderosíssimo, porque nós conseguimos entender, não é verdade, que é uma batalha. É uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual e eu não posso desfalecer, desvanecer. Então eu louvo a Deus, ontem eu mesmo, né, passei o dia remoendo aquilo e conectando toda aquele ensino com a realidade da minha vida, fazendo uma conexão e compreendendo, poxa vida, é uma batalha, poxa vida, não é algo natural, e isso é tremendo, porque quando nós temos essa percepção, nós nos tornamos realmente guerreiros à altura, nós nos tornamos combatentes de verdade, nós deixamos de ser meros religiosos para se tornar guerreiros, e é isso que o Senhor espera de nós, e de verdade, eu digo que a cada devocional, a cada manhã, bom dia Ivan, a paz do Senhor, o Senhor ele vai nos ensinando, o Senhor ele vai trabalhando, e no domingo, como eu disse para vocês, né, todos os devocionais eu venho aqui na manhã, mas na noite anterior eu tiro um tempo para falar com Deus, para que Ele me traga revelações e me diga o que é. E tudo eu escrevo, e no domingo eu sentei para pegar tudo, desde o começo, né? Hoje nós estamos no 9º dia já, e eu fui vendo, e eu falei, meu Deus do céu, né? Como Deus deseja que nós cresçamos nele, como Deus deseja que nós mergulhemos, sejamos imersos nele, e ele vem, ele vai trazendo, ele vai ensinando, e ele vai colocando tudo o que ele deseja, e a paz do Senhor, Cris, então se você olha, se você tem essa percepção, a paz do Senhor, a outra Cristina, você consegue mergulhar em Deus. Bom dia, Elma, como é bom ter você aqui, a paz do Senhor, Tati de Taubaté, glória a Deus. Nós vamos crescendo em Deus. A Bíblia diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, e é tão interessante porque Deus, né, o nosso Pai, ele também é o nosso mestre, ele deseja nos ensinar, ele deseja mostrar para nós que a oração é muito mais do que você ajoelhar, tirar um tempinho e dizer, olha, eu vou orar. Não, é você conhecer tudo isso e de verdade. Ontem para mim foi extraordinário, Deus ministrou poderosamente.
ao meu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma oração também extremamente poderosa. Uma oração que quebra barreiras, uma oração que abre os céus, uma oração que a paz do Senhor, Mara, como é bom ter você aqui, glória a Deus. E uma oração que nos faz passar por um outro nível. E é uma oração que talvez nós não gostamos de fazer, né? Nós fomos condicionados a olhar e tratar uma determinada questão de uma maneira não muito... A paz do Senhor, Karina, como é bom ter você aqui. E hoje nós vamos falar sobre a oração de confissão. E é uma oração que quando nós entendemos ela, tudo muda. De quem nós vamos falar hoje? De Davi. E nós vamos estudar hoje, e hoje nós vamos estudar, realmente falar, um dos salmos mais conhecidos, um dos salmos mais poderosos, mas muitas vezes que nós atropelamos e não conseguimos entender. E é um salmo que tem segredos profundos, é um salmo que nos mostra a confissão, um salmo que nos mostra o resultado do pecado, é um salmo que nos mostra aonde Deus me leva após isso. É um salmo que me mostra que a oração de confissão ela é poderosa. É um salmo que me mostra um homem que passa um bom tempo, tá? Até aceitando o seu pecado, digo assim, entendendo que estava em pecado, mas sem confessar. E o que acontece? E nós vamos entender isso. Como é essa oração? De que forma ele faz essa oração? E nós vamos falar um pouquinho. Vamos orar para nós começarmos? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração, para que o Senhor ele venha e ele traga revelações profundas e que da mesma forma que ele fale coletivamente, ele também tenha um tratamento individual com cada um de nós nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, a paz do Senhor, Sueli, que bom que está aqui. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. E meu Deus, Pai, não há ninguém nesta terra que possa nos ensinar como o Senhor. Senhor, nós podemos, ó Pai amado, falar, nós podemos, Senhor meu Deus, explanar, nós podemos, Senhor meu Pai, interpretar, mas falar na alma, falar no espírito, só o Senhor pode fazer. Vem nesta manhã e fala conosco. Senhor, a nossa alma está sedenta, a nossa alma está com sede, a nossa alma está desesperada por viver algo mais profundo em Deus, por ser imersa em Deus, Senhor. Tu sabes, ó Pai querido, que não queremos uma vida rasa. Ontem, Pai, o Senhor falou de uma maneira muito profunda e disse a nós que revelações profundas são dadas a homens profundos. E, Senhor, nós queremos mergulhar em Deus, mas quantas vezes, Senhor, nós nos deparamos com situações que paralisam o nosso caminho. A culpa, Senhor. A culpa, quantas vezes nós somos escravos da culpa. Mas hoje vem e nos ensina. Vem e nos liberta. Vem e nos leva, Senhor, a voar em direção ao Santo dos Santos, Pai. Pelos olhos da fé, Senhor, de uma forma profética. Eu já estou vendo e crendo que pessoas que estão começando a assistir essa live presa, em cativeiros de culpa, em cativeiro, Senhor, meu Pai amado, meu Deus querido, de acusação, serão livres, porque o Senhor hoje vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar. Senhor, nos leva, eu só quero te seguir, vai na frente. A tua palavra, Senhor, ela disse, Senhor, quando o povo de Israel ia entrar, Senhor, ia atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, o Senhor disse que a arca iria na frente, porque o caminho pelo qual eles passavam era um caminho que eles nunca haviam passado antes. Meu Deus, Senhor, o caminho que nós vamos
vamos passar agora é novo. Senhor, é um caminho da remissão, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão. E nós queremos, Senhor, vai na frente, que a tua presença vá abrindo o caminho, vai nos mostrando, vai trazendo as revelações. Como nós costumamos dizer, vai trazendo fogo branco, Senhor, vai revelando e, Senhor, vai convencendo. Pai, eu não quero, Senhor, eu lhe peço que isso não seja apenas live, Senhor, onde nós estejamos olhando a quantidade de curtidas, de compartilhamentos. Não, Senhor, que seja, Senhor, libertadora, que, Senhor, alcance vidas, que transforme vidas, que traga conhecimento, mas traga libertação também, que traga conhecimento, mas traga profundidade também, que traga conhecimento, mas traga, Senhor, uma visão ampla também. Em nome de Jesus, senta aqui conosco, Senhor, e fala e nos ensina. Tu és o mestre e nós somos simplesmente, Senhor, discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Que manhã poderosa. Então, para você que está entrando agora, nós hoje estaremos falando sobre uma oração poderosa, a oração de confissão. A oração de Davi. E o nosso texto hoje, para você que está anotando, ele está no livro do Salmo, número 51. Salmos de número 51. E você pode ler todo o Salmo, mas eu, nesta manhã, vou ler apenas 2 versículos. Diz assim, o versículo de número 4, vou ler 4 versículos. O versículo de número 4, 10, 11 e 12, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Que salmo poderoso. Bom dia, Cris. Bom dia, Ale. Bom dia, Giane. Glória a Deus. Então vamos lá. O Salmo 51, ele tem uma história. Eu sei que muitas vezes nós lemos os salmos e achamos assim, só salmos, mas uma boa parte de todos os salmos, eles estão ligados a uma fase da história. E esse salmo, Salmo 51, você pode lê-lo em paralelo com 2 Samuel capítulo 11. O plano de fundo do Salmo 51, na verdade, é 2 Samuel capítulo 11. O que acontece? Quem faz essa oração é Davi. Isso não é um cântico, isso não é uma música, isso é uma oração. Existem alguns salmos na verdade, os salmos são classificados por qualidades, digamos assim. Cada salmo ele é classificado de uma forma. E existem os salmos que são salmos penitenciais. São salmos realmente para pedir perdão. E o Salmo 51 está entre eles. Isso então não é um cântico, isso é uma oração. Então vamos entender um pouco por que Davi faz essa oração. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, conta a história de que o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus tirou de trás das malhadas, o homem que Deus honrou, o homem que Deus colocou por 7 anos reinando em Hebrom e depois o coloca para reinar sobre todo Israel, o homem que fez conquistas como nunca ninguém fez, o rei Davi, um homem que ficou no coração até hoje do povo judeu, um homem extraordinário, mas um homem que peca. Um homem que peca por quê? 2 Samuel capítulo 11 diz que na época da guerra, na época que os homens saíam para a guerra, nos dias da primavera, quando os homens saíam para guerrear, Davi decidiu não ir guerrear. Davi olhou, o seu reino estava consolidado e ele não vai guerrear. E da varanda do seu palácio, ele enxerga Batseba. Batseba estava tomando banho, ele se engraça de Batseba, manda buscá-la, adultera com ela. E depois de alguns dias, então Batseba vem e diz, estou grávida. E agora o que fazer? Como fazer? Então o que Davi faz? Uma verdadeira armadilha para tentar tirar Urias, porque Urias era um soldado leal. E Urias estava no campo de batalha. Então ele manda chamar Urias, ele oferece um jantar para Urias e depois quando Urias já está cheio de vinho, ele diz para Urias, vá para sua casa, deite com sua esposa, porque na mente dele, então ele vai dizer que o filho é dele, mas Urias era tão leal que Urias disse, jamais, como eu vou deitar com a minha esposa quando Israel está em campo de batalha? E Urias dormiu ao relento. Não, essa estratégia falhou.
Então o que ele faz? Ele escreve uma carta de próprio punho, pedindo que Joabe, o capitão, coloque Urias na frente da batalha, saiam todo mundo para que Urias seja morto. Entrega para o próprio Urias. Urias não sabia, mas Urias estava levando a sentença de morte dele. Urias estava levando a carta do rei, mandando que ele fosse morto. Quando chega lá, entrega. E Joabe faz exatamente isso. Coloca Urias no lugar de maior intensidade de combate. E quando Urias está, saem todos da frente e Urias é morto. Bom, o problema de Davi estava resolvido. Urias está morto, Batseba está lá. Ele, como um bom rei, pega a viúva, traz para sua casa, a toma como esposa. Então parece que tudo está bem. Então, não há problemas. Mas há uma questão. Deus viu. Deus viu. A situação parecia que estava resolvida, não é verdade? Tudo resolvido, mas Deus viu. Eu quero crer no meu coração, tá? Que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, provavelmente ele tenha até olhado e falado, não está certo. Ele tenha sentido remorso, mas ele não sentiu o quê? O desejo da confissão. A Bíblia diz, Salomão disse, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E Davi, ele vai vivendo a vida. Batseba já estava morando lá no seu palácio, já era sua esposa. Batseba estava já grávida, né? E tudo indo normal, ninguém sabia. Mas Deus viu. A Bíblia diz, hoje a nossa live ela é muito profunda e ela é muito séria, ok? Porque ela vai mostrar a mim e a você aonde nós chegaremos. Ela vai nos livrar, ela vai nos libertar de coisas que estão acontecendo aqui dentro e que nós não conseguimos ter respostas. Porque não conseguimos estar tão assim imersos em Deus. Então vamos continuando. Estava tudo bem. Mas o livro de Isaías, ele traz uma palavra que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O pecado, ele nos separa. O pecado, ele nos divide. O pecado, ele cria uma barreira. No livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, onde estão as bênçãos, as maldições, uma das maldições seria essa: se o povo desobedecesse, faria o céu de vocês de bronze. E isso não é simplesmente na questão geológica, geográfica, meteorológica, não vai chover e vai ter seca. Não, isso também é numa questão espiritual. Quando há pecado, o céu fica de bronze. E Davi vai vivendo ali. Davi continua vivendo sua vida, mas chega um momento que Deus usa o profeta Natã. E Deus manda o profeta Natã ir até o palácio e confrontar Davi. Era como se Natã fosse dar um chacoalhão. Natã olha e falou assim, Deus viu. Eu não vou entrar, você vai ler depois, mas Natã faz conta uma história de uma ovelhinha, e ele faz uma parábola. E Davi fica irado. Porque ele diz assim, olha, chegou um grande nobre, ele tinha várias ovelhas, mas ele recebe uma visita e tinha um pobre que só tinha uma ovelha. E ele vai lá, pega a ovelha desse pobre, mata para oferecer um banquete. E Davi fica irado, como ele tendo tantas ovelhas, tal? Quem é esse homem? Porque vou matá-lo. E Natã diz, esse homem é você. Deus lhe deu tudo que você queria. Você tem tantas mulheres. Urias só tinha dele. Urias era leal. Urias era um homem que te servia. E você foi lá e pegou a ovelhinha dele. E nessa hora, como fosse a ficha de Davi caísse, Davi entende, Deus não gostou. Deus viu. E aqui começa a oração de Davi. E aqui começa Davi falando sobre toda esta situação. O pecado adoece. Pessoas que não confessam seus pecados ficam doentes. Nós vamos ouvir hoje, estudar hoje sobre os efeitos dos pecados que não são confessados. Vamos ver um pouquinho. Hoje nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, ok?
Davi não fala disso somente no Salmo 51. No Salmo 32, versículo de número 3, Davi fala como ele estava vivendo. Preste bem atenção. Com a sociedade ele estava bem, ok? Com os seus súditos ele estava bem. A situação estava resolvida, mas ele não estava bem nem com Deus nem com ele. Ele não estava em paz, nem com Deus nem com ele. E esse pecado não confessado, esse pecado escondido, começou a afligi-lo fisicamente. Vamos ver? Diz assim, no Salmo 32, 3, diz assim: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que ele está dizendo? Enquanto eu não confessei, eu fiquei doente. Enquanto eu não confessei, havia algo que me perseguia de dia e de noite. Enquanto eu não confessei, eu fiquei amargurado. Davi estava vivendo bem para os outros, mas Davi estava vivendo com um conflito muito grande. Por quê? Porque havia algo não confessado. Nós costumamos dizer, mas Deus perdoa, Ele perdoa, mas você precisa confessar. Não é. Os pecados não se autoconfessam. Os pecados não se auto-perdoam. Eu pequei, ok, mas tem uma palavra e não está tudo certo. Não. Não é assim que funciona. E isso faz uma separação muito grande. Davi agora é confrontado. E Davi entende que a sua comunhão com Deus só poderia ser restaurada pela confissão do pecado. Davi entendia que o altar de oração só seria realmente o lugar da sua habitação, como ele fala em vários salmos, como ele sempre disse em vários salmos: suba perante ti a minha oração como incenso, como ele fala em outros salmos. Deixa eu até olhar aqui rapidinho, para mim não falar bobagem. No Salmo 27, é um dos salmos que eu mais amo. O Salmo 27, quando ele dizia assim: olha, tu me disseste, buscai o teu rosto, e eu disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Aí ele olha e diz assim: porque no dia da adversidade tu vai me esconder. Davi, ele era um homem do secreto, Davi era um homem de intimidade com Deus, mas essa intimidade estava ameaçada, estava comprometida, porque havia pecados não confessados. Por quê? Porque ele arrumou tudo, mas ele não se acertou com Deus. Porque ele acertou tudo, mas ele não falou com Deus. Porque ele não foi lá e disse para Deus o que ele havia feito. Deus iria matá-lo? Não, mas ele precisava confessar. Ele precisava fazer uma oração. Quando Natan foi falar com ele, ele disse: não, eu pequei. E Natan diz, né? Olha, o Senhor não vai te matar. Havia uma punição, porque aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. O meu vizinho começou a cortar grama, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Espero que o barulho não aumente mais. Davi, ele está vendo isso. Davi, ele percebe o quê? Que com Deus a coisa não está certa. Como já falamos, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E então, depois desse confronto com Natan, ele ora o Salmo 51. Então você já se situou aonde nasce o Salmo 51. Você já se situou da onde nasce. Então não é uma coisa solta, ele não estava todo feliz. O Salmo 51 ele não escreve pensando em outra pessoa. O Salmo 51 é uma oração de confissão acerca dele. E aí, o que nós vemos? Davi apela para o quê? Salmo 51, versos de número 3. Davi apela para misericórdia. O verso de número 1, na verdade, ele diz assim: tem misericórdia de mim segundo a multidão das suas misericórdias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. E Davi entendia, olha, vamos ver Davi, tá? Davi entendia: eu estou doente. Eu estou coberto de culpa. A minha comunhão com Deus já não é mais a mesma.
Eu estou vivendo um momento terrível, mas eu ainda creio na misericórdia. O que eu fiz foi terrível, mas a misericórdia. Então, a primeira coisa, eu quero te dizer, vá para o altar da oração e confesse o teu pecado, porque a misericórdia do Senhor vai lhe cobrir. Mas esta misericórdia, ela só entra em ação quando você confessa. É como se fosse um botão. Você consegue me entender? Aqui está a misericórdia. Existe um botão, está dizendo aperte. E você só aperta com a confissão. A confissão é o dedo que aperta o botão e a misericórdia se derrama. E a misericórdia é liberada. E a misericórdia é como se o pai estivesse dizendo, meu filho, confessa. Meu filho, fala o que você fez. Meu filho, confessa não por remorso, mas confessa por arrependimento. Porque no momento que você confessar, a minha misericórdia vai te cobrir. A minha misericórdia vai descer sobre a sua vida. A confissão não é um ato onde Deus está querendo te expor. A confissão não é um ato onde Deus está querendo lhe humilhar. A confissão é a forma, é o caminho para chegar à misericórdia. Voltando ao texto que já falei em Provérbios, aquele que confessa, alcança misericórdia. Então nós percebemos o quê? Que Davi, ele vai para a misericórdia. Por quê? Porque não existe autojustificação. Não existe. É misericórdia. E eu vou falar algo para você. Todas as pessoas que tentaram esconder os seus pecados sem confessar, elas não vivem a plenitude de Deus. Desde o Éden, nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva erram, a primeira coisa que eles fazem, se escondem. O que eles fazem também? Eles pegam folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então eles queriam cobrir o seu pecado com as suas próprias mãos, mas as folhas de figueira, elas eram insuficientes para cobrir. E o que nós estamos aprendendo isso? Às vezes nós queremos pegar as folhas de figueira para cobrir os nossos pecados. Nós queremos pegar a religião. A gente está com uma vida toda atrapalhada, erramos, fizemos um monte de coisa errada, mas a gente pega a folha de figueira. Não, agora eu vou cantar. Agora eu vou reger, agora eu vou assumir um cargo na igreja, então tá tudo certo agora. E a gente tá pegando o quê? As folhas de figueira. Mas sabe o que eu acho lindo? Lá no Éden, eles pegam as folhas de figueira, mas não adianta, até o quê? Que eles têm um encontro. O Senhor chega, Adão, onde tu tá? E Adão vem e fala, tive medo, porque o pecado nos traz medo. Toda pessoa que está numa vida de pecado, ou de repente ela pecou já, ela nem está mais pecando, mas ela escondeu aquilo, ela não consegue se aproximar de Deus por conta do quê? Do medo. O medo é inimigo da misericórdia, o medo é inimigo da graça. E aí o que ele fala? Olha, porque ele aparece lá com os aventais, não é de folhas de figueira, mas Deus fala e tudo. E como isso é coberto? Pelo sangue. É o primeiro animal que é morto. O Senhor faz roupas de animal, de cordeiro para eles. E então aquilo é coberto. A nudez é coberta, não é? Então eu quero dizer para você que a única coisa capaz de cobrir, de eliminar o teu pecado é a graça. Não tente estar tratando o teu pecado com folhas de figueira. Ah, mas eu fiz, mas agora eu prego. Não, gente, a pregação não perdoa pecado. Não, eu fiz, mas agora eu sou uma líder. Liderança não perdoa pecado. O que perdoa pecado é a confissão e o sangue do Cordeiro. O que nos leva de volta ao altar é confissão, 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 confissão. Ele entende isso, ele diz, Senhor, a tua misericórdia, vem e me cobre, eu não posso. Aí ele passa para outra coisa. Davi queria se ver livre da culpa. Vamos ver isso? Versículo 3 diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você sabe, uma das piores coisas que tem aprisionado pessoas e pessoas não conseguem viver a vida abundante em Deus no altar da oração e na verdade nada, a culpa. A culpa. Enquanto você não confessa, você é escravo do seu pecado. Alessandra, mas é um pecado que eu cometi há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Você já confessou ele? Você já chegou diante de Deus, já acertou isso? Não é remorso. Confessar, gente, é uma coisa profunda. É o que nós estamos vendo Davi fazer. Ele está se derramando diante de Deus.
Enquanto a gente não confessa, a gente fica ali escravo da culpa. Só que quando você confessa, Satanás vai deixar de te acusar, não, mas você agora pode olhar com toda a veemência para ele e dizer: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mas nós só temos autoridade para viver isso. Nós só temos autoridade para realmente falar isso quando que a confissão. Não adianta você pegar palavras, tá bom? Textos bíblicos e torná-los como o quê? Jargões de autoridade. O sangue de Jesus. Se você não seguir o caminho da confissão. Tem que confessar. Davi está dizendo: eu estou escravo da culpa. O meu pecado está todo dia diante de mim. Você imagina você levantar de manhã e você pensar: eu matei um homem. Você sentar no trono e você dizer: eu sou um adúltero. Você caminhar e a gente diz: não, Alessandra, a gente está na graça agora. Não tem nada a ver isso não, Alessandra. Jesus não quer que a gente ande em culpa. Jesus não quer. A culpa não vem de Deus, mas só quem pode ficar livre da culpa é o meu posicionamento. Irmãos, o pecado me afasta do altar da oração, me afasta. Sabe, o texto da Santa Ceia que toda a igreja lê, o que diz assim? Por causa disso, por causa do pecado, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O pecado adoece, o pecado mata, o pecado faz a gente viver isso. Em nome de Jesus, o homem segundo o coração de Deus estava escravo da culpa. O homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus colocou lá estava escravo da culpa. Então aprende uma coisa: não é a tua posição, não é as promessas de Deus que lhe dão um álibi. Você diz: não, comigo é diferente. Não, o caminho da confissão é o mesmo para todo mundo. Não importa se você é um pastor, presidente, e não importa se você é um diácono, não importa se você é uma irmã lá do círculo de oração que ninguém nem conhece, ou se você é a maior pregadora dessa terra, o caminho é o mesmo. Se não houver confissão de pecado, vamos ser escravos da culpa, e a culpa nos impede de ser imersos em Deus, a culpa nos impede de vivermos a plenitude de uma vida de oração. A paz do Senhor, Celina, nós precisamos. A confissão, Davi estava dizendo: eu estou escravo, o meu pecado está sempre diante de mim. O que mais que Davi diz? Davi entende contra quem ele pecou. Terceiro ponto da confissão: não podemos mais ficar responsabilizando as pessoas. Enquanto nós responsabilizamos alguém pelos nossos pecados, irmãos, não há arrependimento. Enquanto nós responsabilizamos pessoas por nossos pecados, não há o quê? Confissão genuína. Davi podia ter dito: olha, Senhor, eu pequei, mas foi por conta de Batseba. Pensa bem, Senhor, ela estava lá nua, tomando banho, e eu a vi. Senhor, eu pequei, mas olha, Senhor, eu já acertei com o Natan. Não, você tem que entender, nós precisamos entender que a questão não era Batseba, a questão não era Urias, a questão era Deus. No versículo de número 4, Davi diz assim: contra ti somente pequei. O que ele está dizendo? Senhor, a questão não é Batseba, a questão não é Urias. A questão é o Senhor. Ele não diz: Senhor, eu pequei contra Batseba. Não, Senhor, eu pequei contra ti. E eu vejo uma outra coisa. Nós temos às vezes naquelas brigas lá na igreja, né? E a irmã não fala com a outra, e é um pandemônio. E a pessoa chega assim: oh, minha irmã, me perdoa, em nome de Jesus. Você tem que entender que o teu problema não é só com a irmã, é com Deus. Você fofocou de todo mundo, você fofocou da irmã, você destruiu a vida da irmã. Você fez fofocas que você acabou com a vida da irmã. Aí você chega lá para a irmã, me perdoa, tá? Me perdoa. Vai para o altar da oração e diga: Deus, eu destruí a vida dela, eu menti da vida dela, eu fofoquei da vida dela, eu falei coisas erradas, eu pequei contra ti, Senhor. A gente tem que ter uma dimensão de pecado, gente. A gente tem que ter uma dimensão de pecado. Altar da oração não é esconderijo de gente. Não dá para mim entrar nessa parte que eu vou trabalhar, né? Você sabe disso, essa é a minha vida, né? Mas havia uma lei que dizia assim, que todo homem que estivesse fugindo, que pegasse na ponta do altar, segurasse na ponta do altar, ele não poderia ser morto. Mas houve homens que seguraram na ponta do altar para não ser morto, ficaram ali, mas houve morte. A hora que ele sai, mata.
Por quê? Porque não adianta segurar na ponta do altar, não adianta segurar nos chifres do altar, não adianta segurar no altar se não houve arrependimento. Então eu preciso entender que o altar da oração não é esconderijo de pecado. O altar da oração, eu tô aqui num propósito de oração, mas eu não me consertei com Deus, tem que consertar, e a gente tem que entender contra quem você pecou. Fofoquei do irmão, me perdoa, você pecou contra Deus. Mas não tem nada com Deus, foi que a irmã. Não adianta você ir lá, irmã, me perdoa, no nome de Jesus, aquele perdão amarelo que eu detesto. Se eu te fiz alguma coisa, pelo amor de Deus, irmão, não faça mais isso. Se eu te fiz alguma coisa, primeiro, se você vai falar com minha irmã, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, é porque não há arrependimento no seu coração. Quando a gente tem que pedir perdão, eu fiz isso por você, contra você, então me perdoa. Só que isso não adianta, você tem que ter a dimensão de contra quem sempre pecou. Davi estava dizendo, meu pecado não foi contra Batseba, contra Urias, contra ti, Senhor. Contra ti. Foi contra ti. Então eu preciso entender contra quem. Aí Davi começa a entender o quê? Ele precisava do quê? De purificação. Ele precisava ser purificado. Então ele fez a primeira fase. A primeira fase foi a confissão. A segunda fase, a purificação. Então ele entende, a confissão não é um ato religioso. A confissão é o primeiro passo para um processo de purificação que vai me levar a ser imerso em Deus de verdade. E Davi diz assim, no versículo de número 7, ele diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Preste bem atenção, isso aqui, ele tem um segredo poderoso, poderoso. Por que ele disse, purifica-me com hisopo? Por quê? Levítico, capítulo de número 14, me fala da purificação do leproso. E na cerimônia de purificação do leproso, o sacerdote fazia isso. Ele pegava hisopo eram folhas, tá? E ele mergulhava no sangue ou na água e ele aspergia sobre o leproso. E isso determinava o que? Cura. E que ele estava curado, que ele estava limpo. E isso fazia com que ele voltasse para o arraial. Enquanto o leproso não passava por esse ato de purificação, por quê? Porque ainda estava com a lepra, ele ficava fora. Ele ficava lá fora. Ele ficava distante. Mas quando o sacerdote via que ele agora estava limpo, então o sacerdote começava com um ato de purificação, que era o quê? Passar, aspergir água ou sangue com hisopo. E quando isso terminava, então havia um cerimonial, que não é o caso hoje, com azeite na orelha, azeite na mão, aquilo que a gente gosta de falar, não é? E aí o leproso voltava. Então eu aprendo, o que Davi estava dizendo? Senhor, o pecado me colocou longe. Eu estou escravo da culpa. Eu estou sentado no trono, mas estou longe de ti. Eu estou dentro de Jerusalém, mas estou longe da glória. Eu estou aqui, Senhor, mas eu estou longe de ti. Só que tem uma coisa, faz que nem o sacerdote. Eu já confessei, então, Senhor, eu sei que a lepra já está saindo, mas eu preciso ser purificado, eu preciso ter certeza, eu preciso, Senhor, ter a evidência dessa purificação. Senhor, me purifica porque eu quero voltar. Eu quero voltar. Irmão, nas entrelinhas, Davi estava dizendo isso, me purifica com hisopo, me lave, eu quero voltar. Era o que garantia que o leproso voltaria para dentro do arraial era esse cerimonial. Sem o cerimonial de purificação, ele continuava do lado de fora. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. O primeiro passo é a confissão. Depois da confissão, deixa o sacerdote te lavar no sangue. Deixa o sacerdote te mergulhar na água. A água me fala da palavra. O sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Corre depressa, faz confissão e entenda que enquanto você não for purificado, você pode estar dentro da igreja, mas longe do altar. Davi nunca foi tirado do trono, mas estava longe de Deus. Deus não foi lá e falou assim, vou te arrancar. Deus deixou, continua aí, meu filho. Vai governando, vai fazendo o que você quiser. Só que minha presença não está com você, não. A gente não precisa de títulos, a gente precisa da presença de Deus, a gente não precisa de cargo, a gente precisa da presença de Deus, a gente não precisa, é a presença de Deus, enquanto não houver confissão, porque às vezes a gente fala assim, não, Deus está comigo, eu continuo aqui, ó, eu continuo cantando, eu continuo pregando. Desde quando pregar, cantar significa perdão? Nunca significou, nunca. Então Davi estava dizendo o que no versículo 7?
Faz o ato da purificação, Pai, para que eu volte para dentro do arraial. Para que eu volte. Para que eu volte para a tua presença. Porque eu estou em Jerusalém, mas longe da tua presença. E ele diz o que? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aqui, com que somos lavados? O sangue de Jesus. Eu sei que essa mensagem do sangue é muito cafona. Eu me lembro quando eu era criança e tudo, né? A gente falava, o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus, não era assim? A minha mãe, ela vivia assim, não, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Não, minha filha, essa coisa, eu clamo sangue, clamo sangue. E a gente foi ficando, né, uns crentes mais cascudo, inteligente. E hoje a gente nem prega mais sobre o sangue. A gente não entende mais nem qual é o poder do sangue. A gente só lembra do sangue no culto de Santa Ceia. Mas o sangue de Jesus é uma arma poderosa. No livro de Apocalipse, na visão de João, quando vê aquela multidão e tudo, ele diz assim, eles o venceram pelo sangue. Oh, aleluia, o sangue de Jesus ainda é suficiente, que você seja mergulhado no sangue, é no sangue do Cordeiro. O Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, disse, vocês que estavam longe voltaram a ficar perto pelo sangue. O sangue de Jesus, o escritor aos Hebreus diz que nós somos santificados pelo sangue. É o sangue de Jesus. Davi estava dizendo, me lava. E a única coisa que pode nos lavar é o sangue. Aí nós passamos para outra coisa. Então nós vemos o quê? Primeiro Davi faz confissão, depois Davi pede purificação. E agora Davi pede o quê? Restauração. Você consegue entender que são estágios diferentes? A oração de confissão é estágio diferente? Não é adorar, me perdoa, Senhor, tchau, tchau, já perdoei. Não. Primeiro ele faz a confissão do seu pecado. Depois ele pede o quê? Purificação, me purifica para que eu volte. E depois ele pede o quê? Restituição, restauração. Do quê? O que ele fala assim? Davi, ele pede o quê? Cria em mim um coração puro. O que ele está dizendo? Eu não tenho coração puro. Ele não está dizendo assim, Senhor, restaura o meu coração. Ele diz, cria em mim um coração puro. Era como se ele já estivesse dizendo, eu tenho o trono, eu tenho até o teu aval aqui de estar aqui, mas o meu coração não é bom. Cria em mim um coração puro. Irmão, a gente quer ter uma vida santa com Deus, não começa de fora, começa de dentro. É aqui dentro. É que dentro do coração do homem saem os maus pensamentos, do coração do homem saem os assassinatos, do coração do homem saem os adultérios, do coração do homem sai o pecado, o coração. Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. O coração. Davi estava dizendo, o meu coração é ruim, o meu coração não, mas crie em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Ele não estava dizendo, olha Senhor, olha Deus, me ajuda a resistir a Batseba. Ele diz, cria um coração, porque se o nosso coração for puro, a coisa vai mudar. Cria em mim um coração que não tem ódio. Cria em mim um coração que não fica procurando pecado. Cria em mim um coração que não é avarento. Cria em mim um coração que não é invejoso. Cria em mim um coração que não é fofoqueiro. Cria em mim um coração que não é um coração mau. Cria em mim um coração que não julga as pessoas. Cria em mim, eu não tenho. Sabe, a gente precisa ter essa ousadia de chegar diante do altar da oração e dizer, Senhor, eu não tenho. A gente quer chegar diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, tu sabes que eu amo. Não diga para o Senhor, eu não amo, não, Senhor. Mas cria em mim, eu preciso. Traz existência. Como o Senhor chamou a existência o sol, chama a existência um coração puro. Como o Senhor chamou a existência a lua, chama um coração a existência. Ele diz, cria em mim um coração puro. E o que ele diz mais? O que ele queria mais? A tua presença. Ele diz assim, não me lances fora da tua presença. A presença de Deus tinha uma importância tão grande. Graça e paz, Alana. A presença de Deus tinha uma importância tão grande, mas tão grande para Davi, que ele diz, não me lances fora, Senhor. Por favor. Olha aqui para mim. Isso é sério. Estou falando de um homem riquíssimo. Eu estou falando de um homem que, apesar de ter feito o maior
maior podreira, podridão, adulterado, matado, estava tudo debaixo dos panos. E o povo, ok. Eu falo de um homem que era respeitado. Mas ele entende, eu quero a tua presença. Não retira de mim a tua presença. Eu tenho trono, mas eu quero a tua presença. Graça e paz, Sabrina. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. É a tua presença. Agora eu vou perguntar para você. Qual a importância da presença de Deus na sua vida? Porque só consegue fazer oração de confissão para quem realmente ama a presença de Deus. Quem não ama a presença de Deus não consegue fazer oração de confissão. Por quê? Porque enquanto tiver tudo bem para ela no pedaço, para ela tá bom. Eu estou fofocando da igreja inteira, eu estou matando todo mundo. Mas tudo bem, eu sempre consigo escapar. Eu sempre escapo. Ok. Essa oração de confissão não é para você. Oração de confissão é para quem ama a presença de Deus. Oração de confissão é para quem olha e fala, Pai, a tua presença, por quê? Porque, irmãos, a presença de Deus não vem aonde tem pecado. Lembra da história de Noé? Quando Noé solta o corvo e quando Noé solta a pomba, ela volta. Por quê? Porque não dava para pousar, só tinha podridão. O corvo não, o corvo fica, o corvo nem volta, tem carniça. A presença de Deus não vem aonde tem pecados não confessados. A presença de Deus não vem. E Davi está dizendo assim, Senhor, o que mais me importa é a tua presença. Não retira de mim a tua presença, Senhor. Pode perder tudo, mas não a tua presença. Irmãos, a importância que a presença de Deus tem na nossa vida é o que vai determinar. Tem gente que não está nem aí para a presença de Deus, ele quer cargo, ele quer posição, ele quer título. E para esse camarada, ele é que nem um trem desgovernado, ele passa por cima de todo mundo, não importa, ele quer estar bem na fita. Porque para essa pessoa a presença de Deus nunca foi importante. Mas quando a presença de Deus é importante, a gente vai, irmão, pro altar da oração e a gente vai fazer confissão de pecado. E a gente fala que nem Davi, não retira de mim a tua presença. Deus, eu estou bem na fita, tá todo mundo me aplaudindo, mas eu sei que aqui dentro a tua presença está longe de mim. Eu sei que a tua presença está longe, eu sei que eu dobro o joelho e já não sinto mais Deus, eu sei que o que era pecado para mim hoje já não é mais, eu sei que eu relativizei tudo tanto faz, eu sei que isso é a ausência da tua presença, isso é a tua presença que está longe de mim, mas Senhor, traz de volta a tua presença. Traz de volta, eu preciso da tua presença. Davi valorizava a presença de Deus. Pare de valorizar cargo, pare de valorizar posição, pare de valorizar. Não, mas eu faço parte da elite. Ai, mas eu faço parte do clube da Luluzinha. Irmãos, me perdoe, eu não estou nem aí pro clube da Luluzinha. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Ah, mas eu tenho 10 cargos na igreja. Quem disse que ter cargo significa a presença de Deus? Tem gente que tem 300 cargos na igreja e já está longe da presença de Deus faz muito tempo. Está no automático. Mas ele prega bem. Vou te contar um segredo. Eu vou te falar uma coisa séria. Eu não sou uma grande pregadora, mas eu amo pregar. E eu vou te contar uma coisa séria. Pregação, muitas vezes, sabe o que é? É a prática. Se eu pregar muito, eu me familiarizo com os textos, eu tenho toda uma praticidade. Então, cara, me perdoa falar o cara, né? Palavra feia, né? O camarada prega muito bem. Isso não quer dizer que a vida dele está certa com Deus, meu irmão. A menina canta muito. Cara, isso não quer dizer nada. O que quer dizer, então? Presença de Deus. E eu conheço quem tem presença de Deus. Quem tem presença de Deus, não acontece. E não acontece porque ele quer, não. Acontece porque a presença de Deus está ali. Então, em nome de Jesus, não queira dizer, Deus está apoiando tudo que eu faço, porque tem tanta oportunidade. Minha agenda está cheia. E eu, pelo amor de Deus...
Davi olhou e falou assim, eu tenho tudo isso, mas a tua presença está indo embora, não retira de mim a tua presença é mais importante que tudo. E o que Davi pede mais? Deixa eu correr que eu estou embora, meu patrão vai me mandar embora. O que ele pede mais? E isso é o poderoso. Ele diz assim, não retires de mim o teu espírito. Pode perder, Senhor, eu posso perder o trono, eu posso perder a coroa, eu posso perder tudo. Mas não retire de mim o teu Espírito Santo. E é tão interessante, não é? Porque a palavra Espírito Santo, ela não é tão usada no Antigo Testamento. Mas Davi aqui, ele usa exatamente essa palavra. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires. O que ele está dizendo? Preste atenção à seriedade. Ele está dizendo, o pecado faz o Espírito Santo se retirar. Isso é sério. Você está vendo quanto segredo tem na oração de confissão? O que ele está dizendo assim? O pecado faz. Ele diz assim, não retires. Não retires. Sabe o que ele está dizendo assim? Eu sei que o pecado afasta o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele não paira. Por mais que às vezes a gente na igreja diz, irmãos, o Espírito Santo, ele está pairando aqui. Isso é força de expressão. Mas o Espírito Santo, ele não paira em lugar nenhum. Ele só pairou lá na criação. E o Espírito pairava sobre as águas. Mas quando o Espírito Santo é derramado, lá no livro de Atos, não é? Que a gente vê tudo. O Espírito Santo hoje é o quê? Ele habita em nós. A Bíblia diz, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito de Deus. Não é? Nós somos. Então ele habita em nós. Ele não está pairando, ele está aqui dentro de mim, ele habita dentro de mim. Só que ele não pode habitar onde tem pecado. Então não dá, não tem como. Davi entendia esse conceito. Davi diz, não retira de mim teu Espírito Santo. Não retira, por favor. Eu estou confessando. E Davi, ele diz outra coisa. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E eu acho isso muito poderoso. Por que será que Davi não tinha muitas festas? Davi tinha, o povo judeu sempre foi um povo festivo. Mas ele não falava dessa alegria, ele falava da alegria da salvação. A alegria de ser salvo. A alegria da presença. Gente, esse salmo é muito profundo, porque no Antigo Testamento, eles ainda não tinham uma visão tão profunda do plano de salvação, eles não tinham uma visão tão profunda dessa questão do Espírito Santo. Foi uma revelação progressiva que foi chegando até nós. Então eles não tinham entendido. Mas a oração de confissão do Salmo 50 é uma oração profética. Porque Davi, ele está tão derramado diante de Deus que ele vai trazendo verdadeiras questões teológicas profundas. Ele diz, me dá a alegria da tua salvação. Renova essa alegria. Traz essa alegria. Que eu não precise de coisas exteriores para me alegrar, que eu não precise de coisas ao meu redor para me alegrar, mas que a minha alegria está nisso, em ser realmente salvo, em realmente ser filho de Deus. E você só sente essa alegria quando o quê? Quando a questão do pecado é tratada. E aqui o último estágio. Primeiro, confissão, purificação, restauração. Não é verdade? E agora o que ele diz? Propósito. Eu só cumpro o meu propósito quando a questão do pecado é tratada. Tem muita gente fazendo um monte de coisa e está dizendo, não, esse é meu propósito. Não, isso não é seu propósito, é o seu ativismo. Tem uma diferença muito grande de propósito e ativismo. Tem muita gente fazendo um monte de coisa, mas não é propósito, é ativismo. E Davi diz assim, depois que ele faz todos esses estágios, depois que ele confessa, que ele pede purificação, depois que ele pede restauração, ele diz, não retira de mim o teu espírito, por favor, não retira. Aí ele diz, agora eu vou cumprir o propósito. Mas, poxa vida, ele não está no trono. Gente, não confunda ativismo com propósito. Ativismo é fazer. Propósito é ter uma vida santa e compreender o que Deus quer. O que ele diz? Ele diz assim, verso 13. Então o que significa esse então? Exato, Lígia. Fazendo as coisas para Deus sem Deus é mecânico. É mecânico. Terminou de fazer isso, vamos fazer agora outro. Vamos fazer outro. Gente, é mecânico. É mecânico. Tá? Mecanismo. É automático. Aí, aqui, ó. Olha, quando você lê a Bíblia, você precisa parar em cada palavrinha. Cada palavrinha, ela é uma chave. Verso 13 diz assim, então... O que significa esse então? Depois de tudo isso,
depois que eu confessar meu pecado, depois que eu passar pelo processo de purificação que me traz para perto, depois que eu passar pelo processo de restauração, de renovo, onde o que importa para mim é a tua presença, o teu espírito, então eu estarei habilitado. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O meu propósito está aliado muitas vezes à minha queda. O quê? Ele não diz assim, então ensinarei os sacerdotes, então ensinarei os levitas, então ele diz, então ensinarei quem? Aos transgressores. Eu passei por essa experiência, então eu estou apto a ensinar aqueles que também passaram. Gente, é por isso que eu falo, gente que foi ferida e foi curada, gente, ela é um instrumento para curar outras pessoas. Pessoas que passaram, às vezes, caíram em adultério, mas tiveram sua vida restaurada, o seu casamento restaurado, elas são instrumentos para falar sobre isso. Só que tem uma coisa, não queira falar sobre algo que se de repente você ainda não passou por esses processos, confissão, purificação. Davi está entendendo, depois que eu passar por esse processo, o meu propósito vai ser esse. Não é mais ativismo, é propósito. Quando estamos afastados da igreja, ao retornarmos, temos que confessar o pecado que foi praticado, missionária. Eliana, eu vou te falar uma coisa, pecado não envelhece. Sabe, às vezes a gente fala assim, mas eu fiz o pecado faz 10 anos. Enquanto o pecado não é confessado, ele não envelhece. Eu penso assim, a Bíblia diz assim, para que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros. E isso vai fazer o quê? Vai nos sarar. Tiago diz isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros e vocês serão sarados. Procura a tua liderança. Procura alguém de confiança. Procura alguém realmente do altar. Não sai também contando para todo mundo, porque tem gente, irmão, que não vale a pena, né? E trata disso sim, minha filha. Trata sim. Sabe? Trata. Sabe? Fala com Deus, né? Chama alguém. Eu sei que a gente fala assim, não, só fala com Deus. Isso é muito complicado, né? Quando a palavra do Senhor diz assim, existe duas coisas. Quando eu falo com Deus, eu sou perdoada. Né? Mas aí Tiago diz assim, confessai, né, as vossas culpas nos outros para o que? Seja sarado, né? Então às vezes o perdão de Deus está ali na minha vida, mas ainda tem feridas, né? Ainda tem sequelas. Então o meu conselho para você é assim, o pecado não fica velho, infelizmente, tá? A gente diz, mas estou em Cristo, nova criatura sou, tal. Mas está pegando? Está te angustiando? Está trazendo peso? Vamos entender que talvez seja o Espírito Santo dizer, minha filha, vamos entrar num processo aqui que eu tenho coisa muito longa para a sua vida. Exato, Lígia. Já sofri muito por abrir para as pessoas que param certo. Irmãos, escolha a dedo. Escolha a dedo. Não abre a sua vida para qualquer um, não. Não é porque está na igreja. Escolha a dedo, tá bom? Mas nós precisamos, né? Tem gente ruim, mas tem gente boa também. E o Senhor vai nos dando esse discernimento. Mas vamos aqui terminar. O que Davi diz assim? Então eu ensinarei os transgressores. Ele está dizendo, então eu estou apto para ensinar os transgressores. Então, aonde ele foi ferido é onde ele vai ser instrumento de cura. Onde ele caiu e foi restaurado vai ser o propósito dele. Então não é mais o ativismo, é o propósito. Por quê? Porque ele fazia um monte de coisa. Mas ele está dizendo assim, então eu ensinarei os transgressores. Depois do processo de confissão, purificação, restauração, eu entendo qual o meu propósito em Deus. E isso me faz ser imersos numa vida de oração. Gente, nós poderíamos ficar aqui falando do Salmo 51 até meio-dia, porque nós falamos pulando até o versículo 13, mas são 19 versículos e aqui tem muita coisa boa ainda para falar, muita coisa. Eliane, eu espero que eu tenha te ajudado, mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode me mandar lá no direct, eu me disponibilizo a te ajudar, tá bom? A te ajudar nesse caminho de volta.
tá bom? Me disponibilizo para o que você precisar. Se você precisar, não, Alessandra, eu já sei, eu tenho que realmente, né, falar com a minha liderança, eu tenho uma pessoa que realmente, e eu sei que esse é o caminho, e eu tô aberta para isso, glória a Deus. Mas você fala, Alessandra, eu tô tendo dificuldade, eu tenho vergonha, me ajuda em oração. Manda lá no direct, manda lá. Nós vamos entrar em oração por esta causa, nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor, ele vai te ajudar a refazer esse caminho. Por quê? Porque ele não tem um ativismo para você, ele tem um propósito. E talvez tudo que você viveu vai te levar a compreender o teu propósito hoje. Aonde você vai servir, aonde você vai trabalhar. E quando eu digo aonde você vai servir, não é que igreja, mas é o propósito, tá bom? Irmãos, guarde isso. Eu acho que se você pegar 10% do que o Senhor nos falou hoje, você vai ser livre. Você vai ser livre. E você vai viver o que você nunca viveu. E aí você vai compreender verdadeiramente a essência de uma vida de oração. Amém? Vamos orar, vamos levantar um clamor. E agora é a hora, talvez, aí na sua casa. E você fala, Senhor, eu quero confessar, eu quero dizer para ti, Senhor. E você fala como Davi, contra ti eu pequei. Não foi contra ninguém. Talvez você foi lá, fez esse perdão amarelo com um monte de... Né? Me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Mas você precisa entender que você pecou contra Deus. Não foi contra as pessoas somente, foi contra Deus, né? Então, vamos hoje falar com o Senhor, vamos? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo, Pai, por esta manhã. Eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã poderosa, onde sentamos e aprendemos de Ti, Pai. Até eu, Senhor, eu estou surpresa. Quanto tesouro no Salmo 51, Pai. E eu já li 300 vezes, sempre atropelei. Mas, Senhor, o Senhor nos mostra aqui o caminho da volta, o caminho de volta para o altar da oração. No Salmo 27, Davi era íntimo do altar da oração. No Salmo 32, ele estava doente por causa do pecado. E no Salmo 51, Senhor, meu Pai, ele vai fazer a confissão e ele termina o Salmo 51 dizendo que é um coração quebrantado e contrito. Senhor, não rejeita, Deus. Senhor, talvez nós também passamos por isso, já fomos do Salmo 27, já fomos íntimos do altar da oração, mas, Senhor, os pecados, ó Pai, talvez não foi, Senhor, meu Deus, um adultério, talvez foi um assassinato, talvez matamos tantos Urias, ó Pai, matamos ministérios, matamos pessoas, matamos gente, Senhor, matamos com a nossa língua, matamos com o nosso julgamento, talvez, Senhor amado, não cometemos um adultério, Senhor, com a Batseba, mas adulteramos as tuas verdades, Senhor, transformamos em legítimo aquilo que Deus condenou, fizemos aliança, Senhor amado, fora, meu Deus, da santidade, mas, Senhor, nós queremos declarar, Pai, que pecamos contra Ti, sim, que, Senhor amado, meu Deus, esquecemos dos princípios, mas hoje nós clamamos pela misericórdia, nós clamamos, Senhor amado, pela Tua graça, nós não queremos mais, Senhor, nos auto-justificar, mas nós queremos, Senhor, meu Deus, viver o propósito de Deus, confessando, oh, meu Deus, livra a Tua igreja da culpa. A culpa se instala quando não há confissão, mas quando há confissão, Senhor, então o sangue de Jesus começa verdadeiramente a ter eficácia. Senhor, o sangue de Jesus, ó Pai, ele não vem para cobrir, Senhor, para, meu Deus querido, compactuar com o pecado, não. O sangue de Jesus vem para limpar. É por isso que precisamos da confissão, para ser livre da culpa, e quando o acusador vier, nós vamos levantar e dizer, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Oh, meu Deus, meu Pai, faz-nos entender que é o pecado que faz separação entre nós e Deus, que hoje, Senhor, hoje seja um dia, Pai amado, onde, Senhor, meu Deus, entremos no Teu altar e façamos confissão, Senhor, e façamos confissão, nós precisamos viver isso, para realmente sermos imersos numa vida de oração. Quanta gente tentando viver Senhor, essa vida de oração, e eles tentam, Senhor, a busca é legítima, mas, Senhor, eles não conseguem. Por quê, Pai? Porque todas as vezes eles se deparam com pecado. O salmista disse, a Tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O salmista disse, o meu pecado estava todo dia diante de mim, mas quando ele confessa e deixa, Senhor, ele alcança misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que as amarras do pecado sejam quebradas.
Que o que nos impede, Senhor, caia. Que essa pessoa entenda, Senhor, meu Deus querido, que ela pode ser livre da culpa sim. Que ela pode confessar diante do Senhor, rasgar o coração. E Pai, eu sei que isso, Senhor, é tão complexo. Mas Deus, coloca pessoas no caminho, Senhor, de cada um de nós. Pessoas, Senhor amado, que vão nos ajudar a exercitar o que está escrito em Tiago. Pessoas com as quais nós possamos, Senhor, confessar as nossas culpas e sermos sarados também. Em nome de Jesus, eu clamo e te louvo por esta manhã. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, que você viva isso. E em nome de Jesus, leia o Salmo 51, tem muita coisa boa aqui. Deus tem algo para a sua vida. Eu não tenho o que dizer dessa manhã, ela foi simplesmente grandiosa. Amém? Que o Senhor abençoe, a paz do Senhor Jesus. E amanhã, 7h15, estaremos aqui novamente, mergulhando nisso, no universo da oração. Compreendemos hoje que se existe algo que nos impede de mergulhar e ser imersos no altar da oração, é o pecado. Amém? E que pecado? Não existe pecado grande ou pequeno. E que não adianta ir lá, eu falei mal de alguém, eu transformei a vida da pessoa num verdadeiro terror e eu digo, tá bom. Não, você não pecou contra a pessoa, você pecou contra Deus. Então acerta as pendências. Deus abençoe, Mônica, beijo do tamanho do mundo, a paz do Senhor e deixa eu correr. Mara, eu fiquei mega feliz de ter você aqui, tá bom? Fiquei, só assim pra mim te ver. Deus abençoe, Giane, beijo. No horário de Brasília, não, aqui 7h15, muito obrigada, Eliane, 7h15 Canadá, 8h15 Brasil, tá bom? Então 7h15 da manhã no horário do Canadá, 8h15 Brasil. Deus abençoe, Vanessa, vocês são bênção na minha vida, amém? Se eu estou aqui não é porque eu sou boa, é porque vocês oram por mim, porque vocês estão aqui e porque nós estamos aqui para um propósito, só por isso, tá? A gente não é nada, é Jesus que é tudo em todos. Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã.